Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Dr. Julian Melgoza. Capítulo 31. Problemas na terceira idade. A ideia tradicional da pessoa idosa que vive sem entusiasmo, sem atividades, esperando o dia da morte, é coisa do passado. Hoje, os anos da aposentadoria são cheios de atividades e oportunidades. O período da terceira idade é o objeto dos planos mais cobiçados. Muitos esperam ansiosamente a chegada do dia da aposentadoria para poder realizar projetos que no momento não podem pôr em prática. Mas com a idade, crescem os riscos de saúde e aparecem problemas para os quais é necessário estar preparado, e para isso dedicamos essas páginas. Manter-se em forma. Ao se pretender o bem-estar e a longevidade, é muito importante que a pessoa de mais idade siga um programa de exercícios físicos moderados e adequados à sua idade. Isso pode ser alcançado mantendo uma vida ativa durante a aposentadoria. Prevenção de acidentes caseiros. As pessoas idosas perdem a agilidade das reações e a acuidade nos sentidos. Isso aumenta a probabilidade de acidentes em casa. A maioria dos acidentes domésticos poderá ser evitado se estes simples conselhos forem seguidos. Na cozinha, mantenha ao alcance da mão os utensílios de uso frequente. Se cair água ou outro líquido no chão, limpe imediatamente. Cozinhe em fogo brando. Isso causa menos risco e previne a ocorrência de incêndios. Mantenha os panos de cozinha afastados do fogo. Deixe livre as superfícies com espaço suficiente para colocar uma caçarola com água quente. Se usar gás, peça a um técnico que faça revisões periódicas nos tubos que conduzem o combustível do fogão. Ao acabar seu trabalho, sempre confira os botões do fogão para certificar-se de que tudo foi desligado. No banheiro, utilize tapetes de borracha no interior e na saída da banheira ou box do chuveiro. Instale barras de segurança na parede da banheira ou do box do chuveiro. Nunca use tapetes deslizantes que possam fazer escorregar. Não tranque a fechadura do banheiro. Não utilize o aquecedor de água em temperatura muito alta. Se alguma tomada estiver solta ou dela sair faíscas, mande consertá-la imediatamente. O banheiro é um local de alto risco de eletrocução. No quarto, coloque um interruptor de luz ao seu alcance enquanto estiver deitado. A cama deve ter a altura ideal, nem muito alta nem muito baixa. Os fios de lâmpadas ou telefones devem ser embutidos na parede e nunca ficar expostos em lugares de passagem. Mantenha ventiladores e aquecedores afastados de cortinas, colchas, etc. Não fume, muito menos na cama. Evite o uso de cobertores e travesseiros elétricos. Mantenha um telefone próximo à cama. Muitas chamadas de emergência são feitas do quarto e essa comunicação pode salvar a vida da pessoa idosa. Como apoiar a terceira idade? A família, os amigos e vizinhos podem ajudar muito os idosos, assegurando-se de que foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias. Uma vez prevenidas,
As pessoas de idade devem guardar na memória uma parcela de autonomia e responsabilidade. O segredo não está em fazer todas as coisas para que elas não façam nada, mas, ao contrário, deixar em suas mãos áreas de responsabilidade e cuidado, de modo que assim possam se sentir estimuladas a continuar vivendo como pessoas úteis. Também é importante a atitude e a opinião que todos temos a respeito dos idosos. Nossos sentimentos para com eles são percebidos e afetam sua saúde física e mental. De fato, isso realmente pode influenciar em sua longevidade. Função cognitiva. A atitude mental das pessoas idosas tende a diminuir quando elas não se mantêm ativas. É necessário insistir na capacidade de adaptação do cérebro e suas funções. Quando a atividade mental é exercida regularmente, o cérebro se mantém em seu melhor estado e os neurônios permanecem ativos. A exploração de novas áreas do conhecimento e a realização de projetos que requeiram o exercício do raciocínio aumentam as conexões dos neurônios e ajudam a preservar a capacidade mental em bom estado, mesmo em idades mais avançadas. Apesar de tudo, doenças como o mal de Alzheimer afetam a pessoa idosa. A importância da fé. É muito difícil enfrentar a proximidade do fim de nossos dias sem fé. Uma análise puramente biológica da vida e depois a morte não é tudo. Embora haja alegrias, a existência humana está repleta de sofrimento e injustiça. Nossa existência pode ser vista como parte de um quadro mais amplo e superior, dentro de uma perspectiva transcendente e eterna. Pode-se enfrentar a morte com integridade e dignidade, acreditando numa vida futura. Basta crer que Deus existe e deseja nos oferecer a vida eterna. Mas a natureza divina é de tal forma que não pode nos impor nada. A aceitação da vida eterna tem que ser estritamente voluntária e livre. A Bíblia apresenta um plano de salvação para a humanidade e explica como é possível adquiri-lo. Fala também da felicidade como algo real e sobre como tornar o sofrimento inevitável, menos doloroso. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, associada à velhice, afeta cada vez mais maior número de pessoas e suas respectivas famílias que sofrem as consequências do comportamento do paciente. Os portadores da doença de Alzheimer seguem um processo degenerativo de deterioração mental, que começa com o esquecimento do nome de pessoas conhecidas e acaba com a perda da memória rapidamente, a perda da fala e a capacidade de zelar pela higiene pessoal. A doença não se limita à função cognitiva, mas também pode apresentar como consequência a hostilidade, agressividade, desorientação, ansiedade e depressão. A medicina tem feito pesquisas em busca de um tratamento mais adequado. No momento, existem apenas os medicamentos farmacêuticos que detêm ou diminuem a morte dos neurônios, mas não revertem o processo. A ação mais eficaz tem sido preparar as pessoas que convivem com o portador de Alzheimer. Para isso, apresentamos algumas sugestões. Falar com o paciente com muita calma,
e não se desesperar, pois ele não usa a lógica. Quando o paciente ficar obcecado com uma ideia ou conduta, procurar distrair sua atenção para outra coisa, em vez de dar explicações e ordens. Para evitar confusões para o paciente, os cômodos da casa podem ser classificados por cores. Desenvolver atividades que, sendo seguras, foram do agrado do paciente no passado. Oferecer oportunidades ao paciente para falar do seu passado distante. Se existirem temores, as explicações e arrazoamentos não têm valor. É necessário eliminar a origem do temor e distrair o paciente. Fechar as portas com chave para evitar que o paciente saia e se perca. Colocar no paciente algum tipo de identificação para o caso de se perder. Pesquisa: o tratamento hormonal pode agravar a doença de Alzheimer. O estudo experimental, realizado por Lisa Mariotti e uma equipe de colaboradores, aponta o risco de usar o tratamento hormonal pós-menopausa em pacientes com a doença de Alzheimer. A interação da renovação de hormônios com a doença torna a perda da memória mais rápida. O estudo foi realizado com ratazanas, cujos ovários foram extirpados para produzir a alteração genética que se assemelha à menopausa na mulher. Foi-lhes administrado estrogênio para simular o tratamento hormonal pós-menopausa e induzida uma inflamação neural, típica da doença de Alzheimer. O resultado foi extraordinário. A extirpação de ovários não afetou em nada a solução de problemas de labirinto, mas quando foi administrado hormônio, mesmo em pequena quantidade, e produzida a inflamação neural, as ratazanas não reagiam positivamente devido à perda rápida da memória. Embora se trate de uma experiência com animais, seria interessante verificar os tratamentos alternativos para as pacientes que, sofrendo da doença de Alzheimer, sofrem também de alterações pós-menopausa. Autoajuda. Mantenha a vida ativa. Realize trabalhos caseiros como artesanato ou jardinagem. Não tenha preguiça de executar pequenas tarefas, como passar recados ou fazer o transporte de algum objeto. Sua saúde lucrará. Utilize as escadas em vez do elevador, mas apoie-se no corrimão com firmeza. Use sapatos com sola de borracha, cômodos e seguros. Desempenhe suas atividades durante o dia e durma à noite. Separe diariamente alguns momentos tranquilos para meditar, orar ou escutar música relaxante. Frase de Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Pesquisa: preconceitos para com os idosos encurtam a vida. Nossa atitude para com pessoa idosa pode encurtar ou lhe prolongar a vida. Isso se aplica aos familiares, vizinhos, pessoal da área de saúde, meios de comunicação, etc. Contar uma piada em que o idoso é humilhado ou fazer um comentário indireto, cada dia sua memória está mais fraca, afeta o autoconceito e encurta a vida dessa pessoa. Em um estudo sobre a longevidade, dirigido por Becca Levy, na Universidade de Yale,
Estados Unidos da América, participaram 660 pessoas com mais de 50 anos de idade. Constatou-se que os que mantinham uma autopercepção altamente positiva viviam em média 7 anos e meio a mais que os que se sentiam inferiores. Além disso, observou-se que os primeiros tinham melhor memória e mais equilíbrio pessoal que os outros. Está na responsabilidade de todos nós fazer comentários que reforcem o autoconceito das pessoas idosas. Pérolas de sabedoria. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, 6. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Salmo 71, 20, 21. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Salmo 71, 18.